Começando mais um bate-papo esportivo e hoje a gente tem a honra de receber mais uma atleta do basquete feminino, Giovana. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite e o espaço é todo seu para se apresentar. Ah, nada que é isso, eu que agradeço o convite, né? Como falei nas mensagens, é sempre uma honra, né, fazer esse tipo de receber, né, esse tipo de convite, assim, tá, para contar um pouco da minha história, assim, tá, da minha vida. E, bom, meu nome é Giovana Karen, né? Tenho 28 anos, eu sou natural de Goiânia, mas eu moro em Brasília. E, no momento eu vou deixar por isso, aí eu não sei, né, se você vai fazer outras perguntas ali e tal, e eu vou continuando falando mais sobre mim. Hoje, aquela perguntinha clássica, né? Como que o bichinho da bola laranja te picou ali e fez esse casamento até hoje com o basquete feminino? Foi incentivo de família? Foi alguém que você acompanhava jogar e quis seguir os mesmos passos? Como que começou a sua história com o basquete? Foi um pouco. É uma coisa que meu irmão sempre cigava, porque eu comecei a jogar por conta dele, né? Ele jogava ali jogava na escola, né? Assim como eu comecei a jogar na escola também. E aí, eu acho que um dia ali, eu acho que eu tava à toa, sei lá. E aí, assim, eu sempre via ele jogando e tal. E aí, teve um dia que eu tava à toa, e aí tinha umas meninas, ia ter o treino de basquete. E aí, eu resolvi também, né? Fazer ali uma hora experimental. E desde aí, cara, nunca mais larguei basquete. Tenho 28, né? Desde os 10 anos que eu jogo, né? E aí foi, né? Foi mais por essa influência do meu irmão, né? Que jogava basquete. E aí ele jogou um tempo também escolar e tal. Depois ele até jogou futebol americano. Mas aí ele acabou parando ali no ensino médio e eu continuei, né? Continuei, ganhei bolsa no ensino médio, acabei indo para os Estados Unidos. E aí voltei para o Brasil em 2020 e tô aí nessa luta de, de jogar basquete. Mas que eu gosto mais, né? Hoje, uma outra pergunta que você deve ouvir muito. O número da sua camiseta tem algum significado? É alguma data comemorativa ou é um número aleatório que você pegou e continuou usando? Eu peguei o 12 por conta do meu irmão. Quando ele jogava, né? Ele jogava com a número 12. E aí, sempre que eu posso, eu jogo com a 12 também, né? Tipo, acostumei bastante com o número. Eu acho até esquisito quando eu jogo com outro. Ano passado eu tive que jogar, porque quando eu fui pra Ourinhos, já tinha uma menina lá que já jogava com a 12. E aí eu coloquei 24, né? Ali o dobro. E aí. Mas aí hoje também já jogo com a 12 e é por conta do meu irmão, que ele começou a jogar com esse número. Legal. Hoje, você comentou que começou o basquete ali com uma aula experimental com a escolinha. Como que foi para você depois, quando você já fazia ali a escolinha e você falou, não, é isso que eu quero para minha vida, quero ser jogadora, quero ser atleta. Você procurou ali já alguma escolinha já pensando na carreira profissional? Como que foi essa questão? Não, pior que não. De início, eu treinava assim, né? Comecei a jogar ali e tal, e eu gostei bastante, né? Tipo, do esporte e tal. E aí eu fui sentindo, tipo assim, que eu queria jogar basquete de verdade quando eu fui conquistando as coisas, né? Através do basquete. E aí, quando eu era sub-15, entre sub-15 e sub-17, eu ainda tinha umas seleções estaduais, né? Que eu acho que hoje em dia tá voltando um pouco mais até as seleções, tem talvez acho que uns 2 anos. E aí, na época, eu tinha essas seleções estaduais, né? E aí eu fui. No mesmo ano, eu fui convocada para o sub-17, mas eu fui cortada. E aí, depois, eu fui convocada para o sub-15 e eu acabei jogando. E aí, eu lembro, acho que foi a primeira divisão, a gente acabou perdendo a final. Eu lembro que a gente perdeu para Minas e tudo mais. Mas, assim, eu fui conquistando, né, as coisas através do basquete. Fui convocada para a seleção estadual. E aí, no meu terceiro ano, eu consegui bolsa, né, no COC daqui de Brasília. E aí, né, fiquei ali esse terceiro ano, né? Tipo, estudei, joguei, né, com bolsa e tudo mais. Aí acabei indo pra faculdade, né? Eu jogava aqui pelo Clube Vizinhança, né? A gente jogava campeonatos estaduais que a gente tava sempre nas finais e tal, e eu fui de destaque também algumas vezes. E aí, depois de uns 2 anos e meio ali aqui em Brasília, ele teve 2 anos aqui a LBF, aqui também pelo Clube Vizinhança.
E aí eu era novinha e tal, mas eu tava no time, né? Eu treinava com as meninas e tudo mais. E aí, comentando um dia com uma das meninas lá, eu comentei que, eu tenho vontade de sair de Brasília e tudo mais. E aí ela me deu o contato do Jair, né? Jair dali de Jundiaí. E aí eu achei que era, tipo assim, pra me levar pra São Paulo e tal. Mas aí quando ele entrou em contato comigo, aí ele me explicou e tal, como ele trabalhava, e era pra levar pros Estados Unidos. E aí, cara, fui indo, né? Tipo assim, aí eu fui conquistando as coisas, né? Tipo, fui pros Estados Unidos, fiquei 4 anos lá. E aí eu voltei. E aí, tipo assim, tudo dos Estados Unidos eu já tinha meio que ali na minha cabeça, tipo, pô, eu realmente quero isso pra minha vida, eu quero jogar basquete, né? Tipo, eu amo muito, gosto muito disso e tô aí até hoje. Hoje, essa passagem sua pelos Estados Unidos, como que foi para você que quem segue nas redes sociais vê que você é muito família, muito apegada à sua família? Como que foi o convite para ir para os Estados Unidos até o momento de você aceitar, estar lá longe da família? Como que foi para você essa mudança? Ai, foi difícil um pouco, mas eu confesso que foi dos meus momentos ali da vida que eu tive bastante coragem. Minha mãe até fala, até hoje, quando ela lembra, assim, quando eu fui, porque fui para os Estados Unidos, cara, com uma mala, acho que um pouquinho maior do que aquela mala de 10 quilos, sabe, que a gente leva assim no avião. Fui com pouca coisa, assim, e fui com a cara e coragem, tipo assim, eu não era fluente, assim, né, em inglês, eu entendi algumas coisas, mas foi, nossa, então até que passei alguns perrengues, cara, tipo, meu visto foi de primeira. Na verdade, tipo assim, eu ia para uma faculdade, e aí eles exigiam o TOEFL, eu não consegui passar no TOEFL, eu tive que esperar mais um ano. E aí, quando eu consegui mesmo essa bolsa para essa faculdade, de primeiro minha vez foi negada, eu tive que esperar uma semana, eu consegui de novo, tipo assim, aconteceram algumas coisas ali, mas tipo, eu tava bem determinada, tipo assim, era uma oportunidade que eu realmente eu não podia perder. E aí, e fui, assim, cara, nas primeiras semanas eu senti bastante o baque de estar longe da família. Eu lembro que eu era meio esquisito, mas sabe aqueles sonhos, assim, que você pensa que é de verdade? Assim, eu sonhava que eu tava em casa, e quando eu acordava, eu tava lá, era bem esquisito. Mas minha família sempre esteve comigo, meus pais me apoiaram, me ajudaram muito, né? Tipo, meu irmão sempre me apoiou também. Então, acho que por isso também que eu consegui, né, bastante. Eles sempre me motivavam muito, sempre estavam ali do meu lado. E foi incrível, assim, se eu pudesse, ia de novo também nos Estados Unidos. Legal. E teve algum momento dessa sua ida para os Estados Unidos que você pensou em desistir, pensou em largar tudo e voltar para perto da família? Ah, sempre tem um pouco, né? Acho que quando a gente fica bem com bastante saudade ali, né, de casa. Mas no meu primeiro ano, né, que lá eles chamam de freshman year, a gente passou por uma situação bem difícil, que tinha um técnico que ele era, tipo, bem rígido, ele era uma pessoa, assim, para resumir, assim, ele era meio difícil de lidar, às vezes ele não tratava a gente muito bem, né? Tipo, até passei por uma situação ali que ele basicamente mandou eu voltar para casa, e esse foi um dos momentos que eu tive muita vontade de desistir. Mas, né, tipo, tudo ocorreu, a gente conversou ali com a direção também, acabou que ele saiu e tal, e a gente conseguiu se unir ali como time e consegui me manter ele forte, né? Tipo, eu viajei, eu tenho um tio que mora lá também, consegui ir pras férias com ele, então, tipo, tem esse leve contato ali com a família, me ajudou, né, com parte da minha família. Mas sempre tem, né, um momento que a gente tá, tipo assim, meio cansado, né, assim, da rotina, e às vezes só quer o colo da mãe ali, mas nossa, a mãe tá não sei quantos mil quilômetros de distância. Mas é uma ligação, uma mensagem, assim, sempre reconfortante, né, e minha família me deu muita força naquele momento lá. E aí, fiquei lá, 4 anos, né. Legal. E você estava comentando da questão da base que você já vinha se destacando no sub-15, sub-16. Sua primeira participação na LBF foi justamente de 16 para 17 anos, né? Como que foi para você fazer essa estreia na LBF tão nova e já enfrentando grandes jogadores? É, foi difícil. Ah, Ai, cara, eu lembro que eu acho que eu só tentava aproveitar um pouco, sabe? Tipo assim, querendo ou não, até eu fiz algumas viagens, né? Algumas eu não fui, claro.
Mas eu tenho algumas viagens, assim, que me marcaram, que eu tenho até, tipo assim, lembranças bem, bem nítidas na minha cabeça. Eu lembro quando eu fui para o Maranhão, eu lembro quando a gente foi para Recife. É, foi até, né, bem, bem juvenil uma vez também. Nossa, cara, eu esqueci o uniforme numa viagem. Eu acho que foi para Santo André, em Santo André, inclusive. Mas foi incrível, cara. Tipo assim, eu lembro que tem algumas meninas que eu conheço hoje que eu conheci nessa época. Tipo assim, a Cacá é uma delas. A Cacá jogou aqui em Brasília há um dos anos, né? E aí conheço a Cacá até hoje, né? Pessoa incrível, né? Atleta incrível também. Eu tenho uma memória engraçada que eu lembro de, cara, eu lembro de tomar um toco da Érica, que eu achei que eu ia fazer vocês em cima da Érica, mas jurei. Mas aí tem memórias bem legais, assim, foi complicado pela situação de, tipo, era um, nunca teve ali, tipo, muito uma coisa, um time coeso, assim, 100% coisa assim, sabe? Então a gente perdia muitos jogos e tal. Essa questão era chato, mas só de estar vivenciando ali, pra mim, foi uma experiência incrível, né? E hoje aí tem o Cerrado, né, aqui em Brasília representando também, Brasília na LBF. Então, mas foi bem legal, assim, era bem novinha, mas foi bem legal. Hoje, você deu o exemplo da Érica, que encerrou a carreira jogando aqui pelo SESI. Como que era para você ser, não só a Érica, mas outras grandes atletas e renomadas do basquete, como que era para você entrar em quadra contra times que tinham grandes adversários, grandes jogadores como a Érica, por exemplo? Como que era a questão do respeito dentro de quadra e ao mesmo tempo mostrar o seu serviço? Ah, era difícil, né? E eu, principalmente eu novinha, né? Então, a maioria dos jogos eu nem entrava, né? Tipo, eu tava ali com o time e tal, mas nem entrava. Mas eu, cara, sempre admirei muito, né? E até hoje eu ainda admiro, tipo assim, quando eu vou, mesmo jogar com algumas meninas, ou jogar contra até, tipo assim, eu ainda admiro muito, e eu respeito muito as meninas, então, claro que hoje, né, tipo assim, a minha confiança é outra, mas eu ainda tenho. E eu ainda fico, tipo assim, tipo, nossa, eu vou jogar contra fulano ali que tá na seleção, sabe? Tipo assim, um atleta de alto nível e tudo mais. Mas na época eu acho que eu nem. Eu não lembro assim se eu tinha muito discernimento, sabe, dessas coisas. Eu lembro que eu admirava muito, sabe? Eu via as meninas jogando, eu admirava muito. Mas eu acho que eu nem processava assim tão bem, sabe? Que eu tava jogando contra essas meninas, assim, de alto nível. Hoje, você comentou da questão da seleção, você que esteve recentemente no Orins, que teve jogadoras convocadas, como que é dentro do clube quando tem ali alguma companheira, alguma atleta convocada para a seleção? Dá um alerta ali nas outras atletas, tipo, ó, estão olhando para nós aqui, dá aquele incentivo extra de continuar treinando com o sonho da seleção? Ah, com certeza, né? Né, você tá, por exemplo, pô, em Ourinhos tem 4 meninas da seleção agora, né? A Cal e a Gabi, né, que são mais ali do 3x, e agora recentemente, né, que estão treinando, que treinaram aí nessa semana, né, nesse período de treinos aí acho que foi pra Mundial, né? A Maísa e a Maria Albieri, então, tipo assim, cara, de saber que eu tô no mesmo time ali que essas meninas, querendo ou não, tipo assim, não, né, não me deixa não me tira o sonho, mas também, tipo, de respeitar muito, sabe? Tipo, de aprender bastante com ela, com elas, né? Eu aprendo bastante com elas, sabe? E admiro muito, né? Tipo, ali a Gabi, que foi dessas 4, assim, foi a primeira que eu conheci, e hoje eu tenho, tipo, uma grande amizade também, tipo, admiro muito o que a Gabi tem feito aí, cara, nessa LBF é sensacional, tipo assim, nossa, Gabriela destrói pra mim. Mas eu admiro muito todas as meninas, ano passado, né, a Cacá tava lá em Orius também, né, que também é seleção. Assim, eu tenho o máximo respeito e sempre fico feliz quando eu sei, né, que vou jogar com, ou não é até mesmo contra, mas jogar com, tipo assim, meninas, assim, desse nível é sensacional pra mim. Hoje, você como ala pivô, como que é para você a preparação quando você vai enfrentar times que têm jogadoras como, por exemplo, a Kaká, dando o exemplo aqui de Araraquara, o SESI, que tem a Débora, que são jogadoras mais velocistas. Como que é o seu preparo para jogos com equipes assim? É, tem que ficar esperto,
que... Opa, tudo certo? Tudo certo. Cortou ele. Tudo certo. Como você falou, como elas são mais rápidas, né? E aí eu tenho que já ser mais inteligente e tentar usar um pouco mais da minha força, né? Tipo assim, ser estratégica, né? Tipo, ganhar uma posição ali, jogar contra. Mas com a Débora mesmo, a gente já aprendeu. Eu lembro desde o ano passado que a Cal falava, tipo, não gira na Débora. Aí foi até engraçado no jogo ela falou isso. E ela girou na Débora, e a Débora roubou a bola dela. Ela deu o exemplo ali, mas a gente só tem que saber usar o nosso ponto forte, né? Tipo assim, se elas são mais rápidas, não, obviamente, não que elas não sejam fortes, né? Porque isso, obviamente, elas são. Mas a gente tem que ser inteligente e usar, tipo, o nosso ponto forte contra elas, né? E o lado oposto das quadras, quando você enfrenta times que tem, por exemplo, uma Gabi Guimarães do outro lado, uma Érica quando estava jogando que vai ter ali uma força física maior. Como que é o preparo para jogos assim? Bom, eu, graças a Deus, nunca precisei marcar a Érica. Sempre tinha alguém ali no meu time né, que tava ali mais no pivô, mais 5 mesmo, né? E eu também, tipo, tenho transicionado, né, nos últimos anos um pouco mais para jogar um pouco mais de ala mesmo, né? Então acaba que às vezes eu realmente nem acabo marcando. Agora a Gabi acontece, né? Tipo assim, até em treino mesmo, né? Tipo, acontece de eu ter que marcar ela. E aí, cara, tem que se virar, tem que fechar rebote. É basicamente não deixar ela pegar na bola, que aí você tem um pouco menos de problema. Agora que ela pegou na bola, aí você tem que se virar ali pra fazer o que dá, pra marcar a Gabi. E você falou da questão da posição, era justamente a minha próxima pergunta. Você, quando começou a jogar, você sempre jogou de ala, e aí depois, quando precisou, você jogou ali de pivô, você começou como armadora. Como que foi o seu início no basquete? Não, pior que desde o início eu jogava de pivô. Desde o início mesmo. Tanto é que eu fiz essa transição, tipo, pra jogar mais de ala, eu já era, assim, entre aspas, um pouco mais velha, né? Hoje eu tenho 28, eu comecei ali, tipo, a treinar mais, né? Tipo assim, questão de teste, habilidade, chute, essas coisas. Quando eu tinha, acho que eu tava ali com uns 25 já. E 25 para 26. Eu sempre joguei de pivô, porque eu sempre fui a mais forte, assim, do time, né? Sempre fui a mais parrudona e tal. E aí, e acho que também consequentemente, eu acho que também eu era uma das mais altas, e eu acabei sempre jogando de pivô mesmo. Nos Estados Unidos também eu era pivô, eu era basicamente 4 e 5 também, mesmo com 1,75 de altura. Eu jogava de pivô. Hoje, depois, em 2022, você vai para o Sampaio, faz sua história lá no Maranhão. Como foi para você esse convite do Sampaio, ir para lá, mudar, sair de perto da família de novo e mais longe ainda? Como que foi esse convite É. e a sua passagem pelo Sampaio? Cara, foi ótimo, assim. A única coisa ali triste que aconteceu no meio do caminho foi que eu acabei me lesionando, né? Eu acabei fazendo cirurgia no menisco, mas foi aquela liga ali que foi realmente que, tipo assim, que me deixou um pouco mais à mostra, né? Apesar de eu ter jogado pouco. Mas foi um voto de confiança também que o Galego me deu, que o Galego que me chamou para ir para lá, né? Eu fiz no ano anterior, né? Tinha jogado o Brasileiro Sub-23, fui bem. E aí, o Galego me deu esse voto de confiança, me chamou para ir para lá e foi um ano incrível, de verdade. Né? Tipo assim, toda a nossa trajetória ali, tipo, o grupo era bom, né? E aí a gente fez uma temporada ótima ali, a gente perdeu poucos jogos, né? E acabamos sendo campeãs, e assim, cara, foi incrível, querendo. Foi um ano de muito aprendizado, mesmo eu estando fora de quadra, né, durante bastante tempo do campeonato. Foi um ano de muito aprendizado, assim, eu tenho amizades que fiz lá até hoje, então foi um ano incrível, foi um ano muito bom pra mim. Mesmo apesar da lesão, foi um ano muito bom. Hoje, falando agora um pouquinho da lesão, a gente viu principalmente na última LBF várias atletas tendo um certo tipo de lesão, muitas acabaram ficando fora durante a temporada. Como que é para o atleta ali no momento da lesão, no momento do jogo ali que o sangue está quente? A atleta percebe quando a lesão é mais grave, que vai ficar afastada um bom tempo?
ou ali por conta da adrenalina do jogo, do sangue tá quente ali, o atleta não consegue perceber muito e tá ali querendo continuar jogando ainda. Eu acho que, por exemplo, eu nunca rompi um LCA, graças a Deus. Tipo assim, a minha lesão de menisco foi mais, tipo assim, uma questão de sobrecarga e tal, que foi machucando ali o menisco e eu, né, tipo, mesmo tomando remédio ali e tal, chegou um tempo que eu não aguentei, né? Mas é uma lesão, assim, mais traumática, né, que, por exemplo, citando o LCA, né? Eu acho que muitas vezes, como eu não consigo dizer, né, eu acho que dá para sentir ele um pouco, sabe, quando acontece. Não que necessariamente houve um rompimento, mas a gente consegue sentir quando foi uma lesão mais séria, né, que, por exemplo, um ano de 2022, né, que eu citei, tipo, eu fiz a cirurgia no direito, né, lá no Maranhão. E aí eu voltei para Brasília, me recuperei, e aí eu acabei jogando a segunda etapa do Brasileiro Sub-23 pelo Cerrado, né? E aí, cara, no último jogo, eu torci meu joelho, né? Numa disputa de bola ali, a menina tipo, se jogou na minha perna e eu acabei torcendo o joelho esquerdo. E aí a gente sente na hora, sabe? Que assim, que foi pesado, que foi mais grave, que realmente, tipo assim, a gente vai ter que, né, tirar um tempo ali para poder se recuperar. E, e o fator mais importante, cara, querendo ou não, é cuidar da mente. E, assim, é um momento que a gente está mais fragilizado, né? Tipo, a gente está fora do nosso meio de trabalho, né? A gente está fora do nosso trabalho ali, que é com a gente, basicamente, né? É o nosso ganha-pão, né? E a gente tá, quando a gente fica fora ali, muitas vezes a gente se sente meio como, não é exatamente essa palavra que eu queria, mas é a única que tá vindo aqui na cabeça. Meio assim, meio invalidado, sabe? Parece que a gente a gente se sente meio que separado ali, sabe? Por isso que eu também acredito que é muito importante no processo ali de reabilitação o atleta lesionado estar incluído ali, sabe, nas tarefas do time, né? Pra gente se sentir ali realmente parte do time, que a gente faz muita coisa fora, faz muita coisa sozinho, né? Por conta de estar reabilitando ali, né? Independente do que seja a lesão, né? Mas a parte mais importante é realmente cuidar da mente, né? Tipo, entender que é um processo que, infelizmente, a gente Tá, tá à mercê, né? Tipo assim, acontece com todo mundo. Pode ser um entorse de tornozelo, um ombro, um joelho, alguma coisa assim. A gente tá sujeito a essas coisas. E é entender que faz parte do processo, né? E que toda recuperação ali também é um processo, né? Que faz a gente amadurecer, não só como atleta, mas também como pessoa, né? Hoje, ainda falando dessa questão da lesão, como que é para o atleta fazer essa mudança da chavinha? Porque primeiro veio o baque ali da lesão e depois ali do laudo médico falando do que rompeu ou que vai ficar afastado tanto tempo. Uhum. E depois vem a questão do foco e da determinação da recuperação, né? Que a gente vê muitas atletas voltando até antes do prazo que foi dado no início. Como que fica a cabeça do atleta nessa mudança de quando recebe a lesão, desse choque que vai ficar sem poder fazer o que ama, e Uhum. depois o foco da recuperação? Eu acho que o mais importante ali no início talvez seja a gente realmente processar o que a gente está sentindo, né? Realmente, tipo assim, cara, pô, machuquei, nossa, tipo, vou ter que ficar parada e tal. E processar, tipo assim, se deixar sentir pelas emoções, sabe? Tipo assim, tipo, pô, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem, sabe? Ficar emotivo, às vezes ficar ali, né, meio na bad mesmo, né? É entender cada parte, né, dessa caminhada pra volta às quadras, né? Que, tipo, pô, beleza, machuquei, tudo bem, fiquei triste, mas tá, vamos lá, tipo, como é que eu vou voltar, né? Tipo, e é trabalhar ali, né, com todo mundo que tá junto com você, né? Fisioterapeuta, médico, né? Geralmente terapia ali é mais particular, né, de cada atleta, e, tipo, depois você tem um psicólogo ali, tipo, ótimo, sabe? E fazendo tudo em conjunto, né? E também, cara, celebrar cada pequena vitória que a gente tem, sabe? Tipo assim, tipo, pô, eu, citando um exemplo meu de novo, né? Esse ano eu sofri bastante com tendinite. Tenho tendinite e síndrome iliotibial nos dois joelhos. E aí,
E aí, nesse Paulista agora, eu tive que também ficar um tempo fora. E assim, cara, quando eu tava percebendo, quando eu tava voltando ali, eu tava percebendo, tipo, pô, caraca, hoje consegui fazer tal movimento que eu não tava conseguindo fazer antes. Que eu sabia que se eu fizesse antes, eu ia sentir muita dor. Mas hoje eu consigo fazer. E é entender que é parte do processo. Tipo assim, uma cirurgia de LCA, por exemplo, é um processo mais longo e tal. Então, tipo, você vai demorar um pouquinho mais ali pra conseguir fazer certos movimentos. Mas é celebrar cada dia, cara, cada vitória, cada treino que você conseguiu fazer ali sem dor, sabe? E que, cara, você vai voltar para as quadras, entendeu? Que é só se cuidar, que é, né, cuidar da mente, cuidar da alimentação, cuidar do corpo e que sim, tudo, o processo acaba, né? Tipo, tudo tem um fim ali, né? Nada assim dura para sempre. Então, tudo tem um fim, então é ter a cabeça boa, ser, né? E saber que a gente vai voltar para quadra. Hoje, falando agora a parte boa do atleta, como que é para o atleta quando vem um título, por exemplo, quando você conquistou pelo Sampaio, que passa os anos, você vai olhar ali no perfil do clube hoje com as redes sociais em alta ou numa visita ao Sampaio, você vai ver aquele troféu, vai falar, ah, eu fiz parte disso, tem um pouquinho da minha história aqui junto. Como que é para o atleta deixar esse marco, deixar esse legado por onde passa? Cara, é bem legal. É bem legal. Até hoje, tipo assim, por exemplo, eu sou campeã paulista e eu sou campeã nacional também. 2020, assim que eu voltei dos Estados Unidos, eu fui pra Campinas. A gente conseguiu ser campeãs lá. E foi bem legal também aquele ano, apesar, né, de ter sido ali a minha primeira experiência profissional e tal. Tipo, cara, por exemplo, tive a honra de conhecer a Damiris. Eu joguei com a Damiris, eu posso dizer que eu joguei com a Damiris. Então, tipo assim, sabe? Não é todo mundo que pode dizer isso. E é muito legal pra mim poder dizer isso, sabe? Um atleta que eu admiro bastante também. E, cara, o título também, né, da LBF 2022 foi muito legal, cara. Foi uma coisa que me marcou bastante mesmo. E realmente poder dizer, né, que eu fiz parte ali, nem ter sido um pouquinho, cara, é incrível pra mim, sabe? Então, ele vai estar sempre guardado comigo. Então, tipo assim, sempre quando, né, tipo assim, poder falar às vezes posso até dizer, tipo assim, tipo, da pequena história da Giovanna, mas, tipo, pô, Giovanna foi campeã paulista, Giovanna foi campeã nacional, né? E se Deus quiser e me permitir, vou conseguir, né? Conquistar outros títulos aí, independente de onde eu estiver, né? Mas é isso, cara, é bastante satisfatório mesmo saber que a gente, né, fez parte de uma conquista grande, né? Como essa. Hoje, você como atleta, que tipo de atleta você é quando tem conquista? Porque tem atleta que gosta ali de guardar uniforme, pôr numa moldura, tem atleta que já não é muito chegado em ficar guardando o uniforme dos clubes, mesmo que tenha sido campeão. Como que é a Giovana pela passagem dos clubes? Ah, não, eu gosto de ter pelo menos um. Por exemplo, lá no Sampaio, eles têm costume de dar dois uniformes branco e dois verde. E aí eu tenho, eu tenho um de cada hoje. Mas o seu site lá de Orias pediu uma, e aí eu vou dar uma pra ele. Mas eu tenho uma de cada time que eu passei, né? Obviamente eu tenho uma de. Acho que só Campinas que eu não tenho, que a gente não ficou com uniforme. Mas eu tenho de Cerrado, eu tenho de Sampaio, eu tenho uma de Catanduva. Acho que só Ponta Grossa também não consegui ficar com nenhum uniforme. E aí, obviamente, Ourinhos agora também, né? Mas eu, assim, se eu tenho um amigo ali mais próximo e tal que pede, eu geralmente dou algumas coisas, né? Tipo, tanto de treino quanto de jogo, alguns. Mas eu sempre guardo uma, assim, pra eu ter de memória. Tanto é que eu tava arrumando meu guarda-roupa esses dias, nossa, eu tô cheia de camiseta. Hoje a gente até conversava aqui é, nos bastidores sobre as especulações para 2026, né? E a gente vê, por exemplo, o Sampaio que não tem campeonato estadual adulto, joga com a base, então faz ali contrato com as atletas ali para a LBF. Outros clubes fazem já, como Ourinho, SESI, Santo André, fazem já pensando no ano todo. Como que é para o atleta quando recebe uma proposta, por exemplo, de um clube por pouco tempo, ali para um torneio, e uma proposta para o ano todo? Dá uma
tranquilidade maior ou depende ali muito do momento, depende do que você procura para a carreira também? Por exemplo, eu vou jogar uma LPF e depois quero tentar ir para a Europa, para os Estados Unidos. Como que funciona para atleta essa negociação? Eu acho que depende um pouco, né? Eu acho que depende também, principalmente, um pouco de atleta para atleta, né? Porque, vamos supor, querendo ou não, tipo assim, atletas, né, que estão, como é que eu vou dizer? Estão mais sempre ali em destaque, né, querendo ou não, tipo assim, né, sempre em constância ali, né, fazendo sempre bons jogos, que é convocada para seleção e tal. Acho que, assim, para esse tipo de atleta, obviamente, é um pouco mais fácil, né, assim, né, você achar contrato, né, ter mais oportunidades e tal. Mas, né, tipo assim, a questão, né, de, por exemplo, eu fui para Unis ano passado, e aí esse ano renovei e fiquei o ano inteiro. E querendo ou não, né, sempre dá realmente aquela tranquilidade, né, tipo, pô, beleza, esse ano inteiro, né, tipo assim, tem meu salário ali caindo todo mês, né, tipo, tenho um emprego, né, durante o ano todo. Mas eu acho que realmente, tipo, vai depender um pouco ali, realmente, de atleta para atleta, né? E às vezes a preferência dela de uma atleta, tipo assim, assinar só a liga, ou se vai por Paulista, tipo, assinar só o Paulista, e ver, né, realmente, igual você falou, tipo assim, outras oportunidades. Às vezes tentar ir pra Europa, de tentar ir, né, ir pra fora, com outro time, né, outras experiências e tudo mais. Mas acho que é um pouco mais individual mesmo, de cada uma ali. E hoje a Giovana tem sonho de voltar para os Estados Unidos, voltar para uma Europa. Hoje, qual que seria o seu sonho profissional? Ah, Pô, Estados Unidos profissionalmente é mais complicado, né? Porque só tem a WNBA ali, aí fica mais difícil. Mas vontade de voltar pra lá eu tenho, sim, né? Nem que seja, tipo, pra visitar e tal. Mas eu ainda tenho, sim, eu tenho bastante, assim, o sonho de jogar fora, de jogar Portugal. Isso foi, assim, a oportunidade que eu tiver ali, né? Se for assim, né? Tipo assim, se compensar, né? Assim, pra mim, né? Mas eu acredito, né, que muitas vezes, tipo, só a experiência ele já compensa também. Mas eu ainda tenho, sim, bastante vontade de jogar fora, né? Tipo, de viver outras experiências, né? Conhecer outros lugares, né? Esse tipo de coisa ainda tá ali na minha listinha ali de basquete profissional e tudo mais. Mas eu também, assim, deixo nas mãos de Deus, né? Assim, se Deus permitir, bom. Se não permitir, tudo bem também, né? O que Ele me permitir e que eu posso viver na minha carreira, né? Eu vou dar meu melhor sempre. Hoje, e a questão família, ainda tem um dedinho ali na escolha do clube ou você já, hoje você já está mais tranquilo em relação a isso? Cara, hoje em dia, em questão sei lá, por exemplo, né, falar em Maranhão, né, que já morei lá longe. Hoje em dia eu não tenho mais essa questão tanto de, tipo, pô, nossa, vou jogar longe de casa, tipo, ai, que triste, tá, isso aqui. É, eu sou mais tranquila hoje em dia quanto a isso. Por exemplo, tipo, pô, Ourinhos é longe pra caramba ainda de Brasília. São 18 horas ali no busão, né? Mas hoje em dia também a gente, né, como atletas, a gente vai envelhecendo e tal, hoje a gente entende que são ossos do ofício, né? A gente tem que ir para onde, às vezes é para onde a gente pode ir, às vezes a gente pode ter direito de escolher, né? Às vezes a gente quer, ou às vezes é para onde a gente pode ir. E tá tudo bem também, então, né, hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia, né, uma ligação, uma mensagem e tal, a gente sente ali um amor ali mais da família, né, e tá tudo bem. E assim, tendo morado também nos Estados Unidos, cara, já morei tão longe, né, já fiquei tanto tempo longe da família que não é, não é esse o BO, né. Hoje eu posso dizer que, assim, eu sinto um pouco mais, sabe, tipo assim, hoje quando eu tô em casa, eu aproveito muito mais minha família, sabe? Tipo assim, eu sinto um pouco mais falta, mas não é, mas, né? É a vida de atleta. Exatamente. Hoje, e falando um pouquinho de LBF, você que começou muito nova na LBF, a gente vê o crescimento
não só da modalidade, das atletas, das equipes. Como que é para vocês atletas verem esse crescimento que o campeonato vem tendo, não só a LBF, como o Paulista, por exemplo, também, e ao mesmo tempo a questão de divulgações, né? Transmissões, mais canais fazendo notícias, como que é para vocês atletas verem esse crescimento do basquete? É lógico que não está o ideal ainda, como o basquete feminino merece, mas já vai Uhum. tendo um crescimento importante, né? Sim. Bom, com certeza, né? Assim, a gente vê a cada ano o crescimento da liga, né? Em questão de. Acho que em todos os quesitos ali, né? Tipo assim, tipo de organização da liga, e, tipo, de marketing, divulgação e tal. E isso, obviamente, consequentemente, é bom pra gente, né? A gente tem mais visibilidade, a gente tem mais um pouco mais de apoio. É, claro que, né, às vezes ali é um pouco, né, como fala em inglês, né, baby steps, né, passinho de bebê ali. Então, a gente tem que também comemorar cada vitória, né? E a gente também lutar pela gente, né? Tipo assim, nós ali com o basquete feminino, no, a gente tem que, né, se unir, se apoiar, né? Independente ali da situação, né? Muitas das vezes. E, cara, é muito bom e é muito gratificante, né? Sentir e ver que a liga tá crescendo, né? Por exemplo, esse ano eles implementaram algumas novas regras. Eu não lembro todas exatamente agora, mas tem é, se eu não me engano, chama ficha limpa aquela que, tipo assim, que o clube tem que assinar, né? Tipo assim, pra ter certeza que o clube não tá devendo ninguém. E, tipo assim, pô, é uma baita garantia, tipo assim, pra gente, né? Atleta, né? Tipo, saber, tipo, pra gente testar, saber e ter certeza que, tipo, o clube vai acertar no tudo ali com a gente. Ou o clube sofre alguma punição, né? E tem uns outros, tiveram umas outras regras também de, tipo, do clube, tipo assim, o clube que mais. Putz, não vou conseguir lembrar agora, mas, tipo assim, teria algumas recompensas pro clube, sabe? O clube que mais conseguir, basicamente assim, né? Tipo, teria alguns níveis ali de recompensa, tipo, como dinheiro de volta pro clube. Então, isso motiva também o clube, né? Tipo, ali a tá bem, né? Fazer as coisas certinho pra cuidar das atletas, né? Então, a gente entende, né, tipo, que não vai ser, né, da noite pro dia, né, um apoio melhor ali pro basquete feminino, mas a gente entende também que a gente não pode parar de lutar, a gente não pode, né, desistir ali. E é isso. Hoje, agora falando um pouquinho da sua preparação, como que é a Giovana ali naquele pré-jogo, que já está ali no ginásio, fazendo aquele aquecimento? Você gosta de pôr um fonezinho de ouvido e escutar uma música e esquecer o som ambiente ali? Você gosta mais ali da resenha, de conversar com as companheiras? Como que é para você aquele momento pré-jogo que já está ali dentro de quadra? Uhum. Ah, eu acho que no geral, assim, antes de começar o aquecimento com o time, né, todo mundo, eu faço as minhas, né, tipo, mobilidade, ativação e tudo mais, sozinha também, né, antes. E aí, nesse momento, eu prefiro, tipo, pôr meu fone e tal, eu fazendo ali sozinha. Mas ele também, tipo, se vier alguém conversar e tudo mais, tipo, eu sou tranquila com essas coisas. Mas eu acho que eu me concentro mais ali, sabe? E aí, quando começo com o time, eu geralmente tiro o fone. Até porque meu fone me deixa meio surda também, eu sou meio surda naturalmente também. E aí, eu preciso ouvir o comando, né? E aí, mas no geral, de início ali, eu me concentro, tal, faço as minhas coisas, e aí depois eu vou para aquecimento com o time e tudo mais. E aí às vezes tem, né, tipo aquela resenha ali mesmo, né, das minhas ali, quem tá perto e tal, a gente às vezes dá risada, ou às vezes tem dia que a gente dá risada, tem dia que a gente tá mais quieto ali, mas tá tudo bem também. Hoje, eu não vou te perguntar da LBF do Cerrado, porque eu já fiz bate-papo com várias atletas ali que você jogou junto, e todas elas Uhum. falaram que era a Lê Lisboa que comandava o som ali no vestiário do Ah, Cerrado. Então como você estava jogando agora pelo Ourinhos, quem que Senhorinos. comandava ali o som, a bagunça ali no vestiário? Cara, eu acho que eu posso dizer que era eu. Porque eu tenho uma caixinha de som, né? Que eu furtei ali do meu irmão. E aí eu levei ela pra Ourinhos. E só que assim, a gente fez uma playlist nossa, né? Tipo, com as músicas ali que cada uma gosta.
pra gente colocar no pré-jogo ali. E aí, muitas vezes, quando a gente, né, tá ali, às vezes, tá, tipo, se a viagem fora, a gente tá no ônibus ali, ou se às vezes no vestiário tem mais meninos e tal, eu geralmente coloco essa playlist, né, que tem a música ali de todo mundo. Mas às vezes também, quando não tem muita gente, aí tá cada um ali no seu fone mesmo, e tá tudo bem. Mas o pior é que acho que no geral, ou geralmente, ou era eu, ou era a Maria, né, a Maria Vieira, que colocava. Legal. Ô Gi, e falando agora um pouquinho de torcida, como que é a Giovana quando joga contra torcidas que pegam ali no pé, como por exemplo o Sampaio, que você já jogou a favor, mas jogou contra É. também. Como que é a Giovana com grandes jogos assim, que a torcida fica ali pegando no pé, tenta desestabilizar você na partida? Como que é a sua preparação para jogos assim? Cara, eu tento me blindar um pouco, sabe? Que a gente entende também que tem, né, tem alguns torcedores ali que às vezes passam do limite. Mas eu consigo até, tipo, ignorar um pouco, sabe? Às vezes eu escuto algumas falas aqui e ali, mas no geral eu até que, tipo assim, tento focar bastante no jogo e às vezes eu nem escuto mesmo, sabe? Às vezes tem gente que fala, tipo, nossa, mas quando é um torcedor assim, né, tipo, que troca ideia assim com a gente, eles falam, nossa, mas eu gritei isso, assim, não sei o quê, e eu falo, cara, nem ouvi, que eu tô realmente ali focada no jogo e às vezes eu realmente não escuto, né? Mas, no geral, acho que eu sou até tranquila quanto a isso. Eu também não fico olhando muito, não fico prestando muita atenção, então. E o lado oposto, você que jogou a favor, por exemplo, da torcida do Sampaio, como que é ter uma grande torcida como a do Sampaio, por exemplo, que tá ali, empurra, grita, tenta ser o sexto jogador do time em quadra, até mesmo quando o time não tá naqueles bons momentos, a Uhum. torcida tá ali para empurrar o time. Cara, a torcida do Sampaio, né? Eles são incríveis. E eles são muito carinhosos também, sabe? Muitos deles, tipo assim, segue a gente, manda mensagem. Eu lembro quando a gente tava lá, tipo, algumas. Eu não lembro de receber, mas algumas das meninas, tipo assim, recebiam presentes dele. Não, minto, eu ganhei uma camiseta, né? Com meu nome e tal, da torcida do Sharks. E eles são muito canhosos, eles apoiam bastante. É, eles gostam bastante, né, tipo, do esporte lá. Então, é bem legal. Assim, eu tenho até um colega lá também, né, da torcida lá. E, assim, acho que às vezes dá até da atleta ali nisso, às vezes, sei lá, se eles veem que um atleta, tipo assim, é um pouco mais marrentinho, e não sei o que, aí eles são mais chatos. Mas quando eles veem, tipo assim, que é uma mais de boa, eles enchem o saco, ele tá como torcida normal, né? Mas depois é tranquilo. Mas a torcida de lá é bem calorosa e eles apoiam bastante o basquete lá. É bem legal de ver. Hoje, você que já passou por diversos ginásios jogando pela LBF, Paulista, qual que é o ginásio mais chato de jogar contra? Você sabe que o ginásio ali vai ser mais apertado, que a torcida fica mais ali próxima. Qual que é o ginásio, na sua opinião, mais chato de jogar fora, seja da LBF ou seja Paulista? Cara, eu acho que eu vou ter que dizer no Sampaio mesmo, no Maranhão. Porque eles têm lá no. Putz, eu acho que era o Costa Rodrigues, quando meu ano que tava lá. Que esse ano eles, né, já jogaram. Acho que desde o ano passado eles já jogavam no Castelinho, né? Que é o ginásio maior. Posso estar trocando o nome, não lembro agora. Mas, por exemplo, no ano que eu tava lá, assim, nesse ano também, né? Eles têm a quadra e eles têm bastante cadeira ali, né? E torcida em volta da quadra. Então, às vezes, você tá batendo ali uma lateral, cara, você tá aqui, a torcida tá aqui no seu ouvido. Então, é bem o contato que eles têm, assim, tipo, quem tá ali é bem próximo, né? Então, assim, tá, tipo, eles. Parece que quase falta realmente entrar na quadra ali. Mas é. Vou dizer chatas assim, né? Entre aspas, porque eles torcem bastante, eles falam bastante, então, mas eu acho que eu vou dizer do Sampaio mesmo. E ginásio que você gosta de jogar, mesmo que seja como visitante, qual que é o ginásio que você entra e você fala, nossa, aqui vai dar bom jogo, que o ginásio tem uma boa estrutura, tem
aquele ar do basquete. Uhum. Ai, do que eu me lembro agora. Cara, eu gostei bastante. Assim, é meio aleatório, porque o SESI não joga lá, né? Mas quando a gente jogou contra o SESI esse ano durante a LBF, quando foi fora o jogo, a gente jogou no SESI Leopoldina, lá em São Paulo. Eu gostei bastante da quadra do ginásio, assim, bem legal. Mas, no geral, a quadra do SESI, né? A estrutura ali deles é bem boa também. E a quadra do Maranhão, né? Dos dois ginásios ali, é bem boa também, é bem legal de se jogar ali. A única coisa do Maranhão ali é o calor, que, meu Deus, é muito quente, é muito abafado. Mas tem essas duas e, cara, eu gosto bastante da quadra de Ourinhos, de verdade. O ginásio ali, assim, é bem aconchegante e eu gosto bastante da quadra de lá. Hoje, você comentou da questão do calor. No Paulista não, porque no Paulista a maioria dos jogos é à noite, né? Mas, por exemplo, na LBF a gente via jogos 11 horas da manhã, a gente via Uhum. jogos à tarde. Você tem alguma preferência por horário de jogo que muda a sua rotina quando o jogo é de manhã ou o jogo é à tarde? Como que funciona para você? Cara, eu acho que eu prefiro os jogos realmente ali durante a semana, que é ali, tipo, de 7h30 a 8 horas. Porque durante o dia, por exemplo, a gente, né? Eu gosto de ter minha rotina ali certinha, sabe? Às vezes eu até escrevo, assim, planejo e tal. E a gente tem, né, o treino de manhã, que geralmente é só arremesso e tal. E aí eu, nossa, eu volto pra casa que eu gosto de fazer, tipo assim, as coisas no meu tempo tranquilo, sabe? Não gosto de fazer nada apressado. Que aí eu vou lá, tiro meu soneca, durmo um pouco. Que aí eu gosto de acordar, tomar banho, né? Tipo assim, acordar, né? Assim mesmo, né? E começar a me arrumar, que eu gosto de fazer. Eu gosto de orar, né? Fazer meu devocional e tal. Às vezes eu escrevo também um pouco, né? Tipo assim, pra mentalizar, pra focar já pro jogo. E aí eu gosto de fazer essas coisas com tempo, assim, tranquilo. Então, geralmente, de jogo ali, tipo, de 7h30, 8 horas é mais tranquilo, eu consigo fazer tudo, né, de boa. Aí, quando é o jogo já, tipo assim, 11 horas da manhã, aí já me quebra. Que aí eu já tenho que acordar mais cedo pra fazer tudo, e aí eu não gosto muito. Aí eu prefiro o jogo durante a semana mesmo, que é geralmente esse horário. Legal. Hoje, você comentou essa questão do preparo, né? Principalmente na questão eh, de alimentação. O que muda para atleta quando, por exemplo, o jogo é 11 horas da manhã, que a gente sabe que é aquele calor intenso também, ali da hora do almoço, só que ao mesmo tempo tu tem que acordar mais cedo, só que o atleta também tem que se alimentar, mas tem que tomar cuidado para não extrapolar muito, que depois pode dar problema na partida, né? E eu confesso que eu já fiz isso às vezes. Tipo assim, por exemplo, um jogo 11 horas da manhã, a gente tem, né? A gente tem que tomar um café mais reforçado, mas igual você falou, tipo assim, não extrapolar, porque senão às vezes a gente tá ali perto do jogo, a gente ainda tá, tipo assim, meio pesado, né? Se sentindo meio estufado, né? Porque comeu bastante, né? Mas eu hoje em dia, às vezes, mesmo assim, né, que seja importante tomar reforçado, às vezes eu prefiro até pegar alguma coisa, sei lá, tipo uma banana, uma maçã, ou ter alguma coisa ali pronta para comer durante o jogo, do que me sentir pesada, né? Ou às vezes até sentir fome um pouco depois e comer alguma coisa ali durante, do que me sentir pesada. Hoje, para mim, eu prefiro fazer desse jeito. Hoje, ainda falando dessa questão do preparo, do jogo, do pós-jogo, como que é para atleta quando tem aqueles grandes jogos que é muito equilibrado e os jogos, por exemplo, é à noite? Para atleta depois acabar o jogo, ir para casa e conseguir se desligar para dormir. Como que é para baixar a adrenalina e conseguir se acalmar depois de um grande jogo? Cara, eu confesso que isso não é um problema pra mim. A Maísa até me zoou um pouco, né? Porque, cara, eu sou muito fácil de dormir. E aí tem algumas meninas que não, né? Que, tipo assim, pô, a Maísa mesmo, o cara, ela assiste, ela, tipo assim, depois do jogo. Eu assisto o jogo também, né? Eu assisto o jogo depois. E aí, às vezes, ela assiste o jogo uma vez, e aí, tipo assim, cara, no dia seguinte ela já me fala, tipo, nossa, assisti o jogo duas, três vezes, e eu, Maísa, como assim, cara, você não dormiu? Aí ela, não. Tipo assim, foi dormir super tarde. E, cara, eu não, tipo assim, a não ser que às vezes, assim, depois de um jogo a gente vai fazer alguma coisa assim com o time e tal, com alguém, com algum menino do time e tal. Eu, cara, tipo assim,
por exemplo, lá em Ourinhos a gente tem, né, tipo assim, pós-jogo, pós-treino e tal, a gente tem o jantar lá, a gente só pode ir lá jantar. Eu, é tranquilo pra mim, tipo assim, acabou o jogo, a gente vai lá, janta tranquilo, chega em casa, tipo assim, é só, tipo assim, dar uma relaxada. Cara, eu consigo dormir de boa. Esse negócio de, tipo assim, nossa, depois da adrenalina, assim, do jogo, não consigo dormir, não sei o que, não sei o que lá. Não é problema pra mim. Eu durmo super fácil. Hoje, uma outra curiosidade que eu tenho, a gente viu recentemente nos playoffs algumas viradas como o Ourinhos acabou sofrendo, né? Como que é Uhum. a cabeça do atleta quando tem ali o playoff melhor de três e o time vence a primeira partida? Dá uma tranquilidade maior, tipo, agora a gente tem dois jogos para vencer um. Como que funciona a cabeça do atleta nessa questão quando começa os playoffs vencendo? Cara, eu digo, né, por nós mesmos ali em Ourinhos, que a gente foi pra Santander ali pro jogo 2 e 3. A gente foi super confiante. Assim, a gente ganhou, fez um bom jogo, né? Em Ourinhos, ganhamos o primeiro. A gente foi super confiante pro, pro segundo jogo, né? E ali foi um jogo, né, bem, né, quando eu ali foi bem parelho, né? Tipo assim, a gente abria, Santo André encostava, às vezes até acho que chegou a passar, a gente conseguiu abrir até, acho que lá, tipo, uns 10 pontos, né? E, cara, infelizmente, né, no segundo jogo ali, a Cal se lesionou, né? E a situação em si foi um pouco tensa. E aí, e às vezes, cara, nessa situação, né, muitas vezes, tipo assim, ou a gente, tipo assim, né, dispara, ou às vezes a gente desanda, que foi infelizmente o que aconteceu com a gente, né? Infelizmente ali, depois que ela se lesionou, a gente começou a jogar nem um pouco desesperado, assim, meio que na pressa e tal, porque tava apertado o jogo, né? E aí a gente acabou perdendo, e aí o jogo 3 era tudo ou nada, né? Tipo assim, tava uma vitória para cada lado, quem ganhasse, né? Que passava para semi. E acabou que a gente perdeu também, foi um jogo duro também, né? Apertado. E aí, obviamente, a gente sentiu a falta da Cal, né? Mas a gente também tinha time ali para conseguir ganhar, né? Mesmo sem a Cal. Mas é o basquete, cara. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, né? E realmente é frustrante, né? Porque tanto na Liga quanto no Paulista agora, a gente foi eliminado nas quartas de final. E foi o mesmo jeito, assim, foi 2-1, né? Na LBF, tipo, acho que a gente perdeu um, ganhou outro, e aí perdeu o terceiro, né? Mas é a vida do atleta. Muitas vezes o atleta mais perde do que ganha, então assim, a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? E cara, bola pra frente, né? Ano que vem já tem a liga, né? Assim, pra gente que saiu ali, a gente já tem que estar focado, né? Próximo ano. E acho que é isso, mas. E o lado inverso, hoje, como que funciona para o atleta? Quando perde ali o primeiro jogo do playoff, no caso, agora no Paulista a gente tá tendo o melhor de três, como que funciona a cabeça do atleta quando perde ali o primeiro jogo e você tem que ganhar os dois jogos que restam, mas ao mesmo tempo pensar jogo a jogo, né? Para não deixar se levar e acabar tropeçando no jogo 2, né? Uhum. É, não. Cada jogo é um jogo, né? Por exemplo, perdeu o primeiro e aí você vai jogar o segundo. É, eu acho que a gente consegue, né, ainda tipo, ter um pouco mais de garra ali, de gana e tal, pra jogar o segundo, porque a gente sabe que se a gente perder, acabou, né? Então, por exemplo, se a gente ganha o primeiro, se a gente perde o primeiro, ele vai jogar o segundo. Então, assim, é a gente ganhar o segundo para poder, né, ter ali o terceiro jogo, que aí é tudo ou nada, e aí tá tudo empatado, né? Quem ganhar, ganhou. E é sempre dando o máximo, cara, porque esses momentos assim né, tipo assim, de mata-mata, quem perde vai embora, é chato, né? Porque a gente tem aquela sensação de, tipo assim, tipo, pô, a gente tem tudo pra ganhar, a gente pode ganhar, mas a gente se perder, tipo assim, acaba, não tem mais pra onde ir, e a gente tem que ir pra casa e a gente fica mesmo meio assim, tipo assim, sabe? Até no Paulista agora, a gente tava tão confiante, a gente realmente, tipo assim, pô, a gente tava bem confiante, né? De que a gente conseguiria passar.
E aí que depois a gente perdeu, a gente ficou meio assim, tipo, caraca, a gente perdeu, né? Tipo assim, não tem mais Paulista, não tem mais nada. Tipo, a gente dá pra ir pra casa. Porque a gente achou que ia voltar pra casa, sei lá, em dezembro. E agora, não. Mas, né, igual eu falei, às vezes a gente mais perde do que ganha e tá tudo bem, faz parte. E agora, como você falou, acaba antecipando o início das séries. E como que funciona a cabeça da atleta? Já começa os treinos ali de pré-temporada para não deixar cair muito também, já pensando no início do ano? Ou o atleta meio que fala, não, então agora eu vou tirar uns dias, ou vou desligar do basquete, vou curtir a família, passar um tempo com a família, e aí depois daqui uns dias eu volto a treinar, volto a começar o ritmo de novo. Como que funciona no momento de férias da atleta esse pensamento que não pode desligar 100%, né? Uhum. É, não, eu acho também extremamente necessário que a gente também tenha outros afazeres, né, ali além do basquete, né? Então, agora mesmo, eu tô, tipo assim, eu tô de boa de basquete, tipo assim, não tô treinando nada de basquete, tá? Tô indo pra academia e tal, mas não tô fazendo nada, assim, relacionado ao basquete, né? Assim, quesito treino, que eu gosto de assistir, né? Claro. Mas é importante, né, que a gente dê aquela descansada ali na mente, né? Ficar um tempo longe de basquete, fazer outros hobbies, fazer outras coisas. Mas eu digo por mim, por exemplo, eu não consigo ficar muito tempo sem treinar, pelo menos assim, em academia, sabe? Então, tipo assim, eu ainda tô indo e tal, não tô fazendo um treininho ali certo, mas, por exemplo, a partir da semana que vem, eu já vou ter, né, tipo, uma parada mais planejada ali, né? Porque, né, igual você falou, tipo, essas férias agora vão ser um pouco mais longas, né? Final de novembro agora e dezembro, janeiro ali. E, mas aí, tipo, mais pra frente, sabe? Tipo, que eu volto ali a treinar basquete, bater bola e tal, né? Fazer alguns treinos mais específicos. Pra manter a forma ali, né? Pra estar bem pra LBF do ano que vem. Ô Gi, queria agradecer você por ter aberto um espacinho na sua agenda para a gente fazer esse bate-papo. Quando você já tiver aí o próximo clube, já deixa o espaço aberto aqui para a gente voltar fazendo um novo bate-papo, inclusive Pode já deixar. deixar o alerta para os clubes, né? Que grandes jogadoras não ficam muito tempo sem clube, né? Então, Oh, Deus Jo- abençoe. Giovana, por enquanto, tá na área, né, Gi? É, por enquanto tô. Mas graças a Deus também, hoje em dia eu tenho a gente, né? Tem a ajuda do Felipe, ele da Hit Sports. E ele vai me ajudar nessa também. Mas tá nas mãos de Deus também, e é isso, ele vai me dar a melhor oportunidade, né? A oportunidade boa ali pra mim, né? Pra ter um ano bom, se Deus quiser, ano que vem. Ô Gi, para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que te acompanha, te segue nas redes sociais, seja da sua passagem pelo Sampaio, do início da carreira, do Ourinhos, do Ponta Grossa. Então, e principalmente para sua família, que é a maior incentivadora da sua Hum. carreira até aqui, né? Ah, eu sou um pouco bobo e ruim com essas coisas. Mas bom, queria apenas, né, tipo assim, um beijo e um abraço, assim, pra quem me acompanha, né? Às vezes a gente sente ali que, sabe, que não tá fazendo muita coisa, que não tá conquistando muita coisa, mas sempre tem alguém ali, sabe, que tá acompanhando. E a gente percebe, sabe, assim, no dia a dia, às vezes, tipo assim, a mensagem de um amigo e tal, que fala que viu algum jogo, viu alguma coisa e tal. Então é muito importante, né, ter essas pessoas nas nossas vidas, né? E eu dou graças a Deus, assim, que eu tenho amigos muito bons, eu tenho uma família maravilhosa que me apoia. Então, é isso, né? Um beijo e um abraço para quem me acompanha, para quem me apoia, para quem assiste meus jogos e, e tudo mais. Estamos aí terminando esse ano, né? Tá tudo bem, foi tudo do jeito que Deus queria que fosse. E ano que vem vamos para mais uma. Então tá aí, Giovana, atleta recentemente do Ourinhos, fazendo esse bate-papo conosco. Para quem não segue ela, a gente vai deixar na descrição o Instagram dela para continuar seguindo ela, seguindo a carreira dela. E Gi, mais uma vez, obrigado por ter aceito nosso convite. Como eu falo para todas as atletas, vocês têm acesso livre aqui no nosso canal para a gente divulgar cada vez mais o basquete feminino.
Nada que isso, eu que agradeço, né? É uma honra, é bem legal fazer essas coisas. É bom pra gente também, a gente se sente, sabe, assim, um pouco, a gente se sente assim, importante e tal, né? Mas eu que agradeço e tal, foi uma honra. Qualquer hora também, pode falar que eu dou um jeito ali, encaixe na agenda, tá tudo bem. Então tá aí. Giovana, a jogadora de basquete, e a gente agradece a Giovana, agradece vocês que nos acompanharam. Continuem ligados no nosso canal que vem muito bate-papo por aí. Gi, uma ótima noite e a gente se vê em Obrigada breve pra você nas também. quadras. Tchau, é isso aí. Tchau, tchau, obrigada.